Alô, alô, pessoal! Meu nome é Nilson Prado e esse é o Papo Ligeiro, diretamente dos nossos estúdios em Brasília. E hoje eu tenho a grande satisfação de receber ele, que é médico cardiologista, foi presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia e ministro da Saúde do governo Jair Messias Bolsonaro, Dr. Marcelo Queiroga. Dr. Marcelo, tudo Nilson, bem? prazer falar com você aqui no Papo Ligeiro, né? Me lembra o meu professor Enéas, doutor Enéas, né? Meu nome é Enéas. O papo era ligeiro, mas era eficiente e o pessoal entendia e compreendia. Ligeiro e objetivo, é assim que Com são as nossas certeza. perguntas. É isso aí. Pessoal, mas antes da gente dar continuidade, queria pedir para vocês que se inscrevam no nosso canal no YouTube e também sigam-nos no Instagram. É Papo Ligeiro, tudo junto. Ministro, vamos começar? Vamos lá. O senhor entrou para o governo Bolsonaro em um momento muito crítico. E logo na primeira entrevista à imprensa, em 24 de 3 de 21, disse que a meta era sair de 300 mil pessoas vacinadas por dia para 1 milhão. Número que o senhor, à frente do Ministério da Saúde, conseguiu atingir no dia 2 de abril. Pouco menos de 10 dias. Fonte TV Bandeirantes. Essa é uma marca Bolsonaro-Queiroga? Com certeza, né? Você sabe que, ao contrário de outros governos que não estabeleciam meta e depois diziam que ia dobrar a meta, nós estabelecíamos meta e cumprimos meta, né? Você falou aí do dia 2 de abril, não foi no dia 1 de abril, que é o dia da mentira, né? Que é a especialidade dessa gente do PT. Só mentir para enganar o povo brasileiro. Ministro, o senhor em coletiva de imprensa disse que a função do médico é curar. Quando não consegue curar, é aliviar. Se não pode curar e aliviar, precisa confortar. Médico tem de ser especialista em gente. Foi dessa maneira que o senhor sempre agiu à frente do Ministério da Saúde? Com certeza, né? E essa frase não é minha, é uma frase de Hipócrates, que posteriormente foi adaptada pelo meu antecessor na presidência da Sociedade Brasileira de Cardiologia e também no Ministério da Saúde, o professor Adib Jatene, né? Que diz que o médico tem que ser especialista em gente, né? Então foi com esse propósito que eu assumi o Ministério da Saúde no dia 23 de março de 2021. E tem uma curiosidade, viu, Nilson? O presidente me convocou para a missão no dia 15 de março de 2021. E no dia 14 de março, sabe o que eu estava fazendo à noite? Não, De pode ser. plantão em uma urgência cardiológica. Trabalhando. Talvez entre os 51 ministros da saúde, incluindo a atual ministra, nenhum saiu de um plantão noturno para assumir o Ministério da Saúde, né? E aí eu usei essa frase porque vivíamos um momento muito difícil, né? Cerca de 3.600 óbitos por dia. A população ela estava muito apavorada, né? Até porque a mídia todos os dias anunciava o número de óbitos, faziam diversas críticas ao governo e que nada ajudava as autoridades federais no controle da pandemia de Covid-19. E o presidente me convocou e disse: ó, Queiroga, eu não sou médico, você é médico, você tem uma missão aqui muito importante, que é harmonizar todas essas relações entre a classe médica para que possamos avançar com políticas públicas eficientes, né? E a política de vacinação que você fez menção, à época, quando eu assumi, eram aplicadas 300 mil doses de vacina por dia. E eu me comprometi até o final de março atingir 1 milhão de vacinados por dia. E chegamos a ter mais de 2 milhões e meio de vacinados por dia. Então a vacina, além de outras providências, foi fundamental para controlar o caráter pandêmico da Covid-19 no Brasil. Ministro, esse desafio foi o maior desafio que o senhor teve na vida? Esse combate à pandemia? Com certeza, né? Isso é uma situação muito difícil, né? Uma crise humanitária de saúde pública. Isso afetou o mundo todo. Ninguém tinha uma fórmula mágica para combater esse inimigo desconhecido, né? O novo coronavírus ou SARS-CoV-2, né? E o presidente me convocou para essa missão, eu chamo de missão, né? E eu aceitei, primeiro por conta do grande interesse de ajudar os brasileiros, né? Ajudar o governo naquele momento difícil. E como se aceita uma missão dessa, né?
Porque tem uns que dizem aí que foram convidados e não aceitaram, né? Mas o nosso hino diz: verás que um filho teu não foge à luta. E eu aceitei porque nós tínhamos o Sistema Único de Saúde, o SUS, o principal instrumento de justiça social do Brasil. O SUS foi instituído com a Constituição de 1988, chamada de Constituição Cidadã. E é cidadã por quê? Porque ela institui no seu artigo 1º que o compromisso fundamental do Estado Democrático de Direito do Brasil é com respeito à dignidade da pessoa humana. E não há dignidade da pessoa humana sem termos saúde e educação como direitos fundamentais. Então temos um Sistema Único de Saúde que está presente nos 5.570 municípios do nosso grande Brasil. E eu criei a frase, né? Essa minha, não é do Hipócrates nem do Jatene. Onde há Brasil, há SUS. São 48 mil UBSs, ministro? 48 mil unidades básicas de saúde. Para você ter uma ideia, Nilson... Que é um filtro para os hospitais. As unidades básicas de saúde são responsáveis pela atenção primária à saúde, que é o grande gol do SUS, essa sua capilaridade, é o fato do Sistema Único de Saúde estar presente em todos os municípios do Brasil. Por exemplo, as regiões ribeirinhas, né, as populações ribeirinhas, elas são assistidas pelas unidades de saúde, básicas de saúde fluviais, na região norte, onde há dificuldade de acesso, né? O estado do Amazonas é um estado que tem cerca de 4 milhões de habitantes, 50% da população reside em Manaus, mas mesmo dentro de Manaus, há locais que você anda 2 horas de barco para chegar lá. E eu fui lá, numa unidade básica de saúde fluvial, vacinar crianças. Eu andei o Brasil inteiro, porque as pessoas se sentem seguras com a presença da autoridade sanitária, do ministro da Saúde, sobretudo durante um período de pandemia. Eu me inspiro muito no cientista e pesquisador Carlos Chagas, não é? O Carlos Chagas, ele foi um dos líderes do enfrentamento à pandemia de gripe em 1918, né? Que houve a pandemia de gripe, e ele liderou o combate. E antes disso, ele tinha ido à região da Amazônia, por recomendação de Oswaldo Cruz, né? Que é o pai da medicina sanitária brasileira, e ele fez um inquérito epidemiológico na região do Alto Purus. E eu tive a felicidade não de repetir a expedição de Chagas à Amazônia, que foi uma expedição muito longa e tudo mais, mas eu tive a oportunidade de visitar alguns locais que o Carlos Chagas foi. Eu fui num barquinho, naturalmente que um barquinho a motor, né? O Chagas naquele tempo não tinha dessa forma. Eu fui numa comunidade indígena, a comunidade indígena São Paulino, onde eu encontrei problemas semelhantes ao que o Carlos Chagas encontrou, né? Pelo fato de uma população porque ser mais ainda afastada, há necessidade de avançar com políticas sociais no Brasil para resolver o problema das doenças negligenciadas, né? Nós temos doenças prevalentes, como é o caso das doenças crônicas não transmissíveis, as doenças cardiovasculares, que são as principais causas de óbito no mundo moderno, o câncer, né, que vai avançar, sobretudo com a transição demográfica em que vivemos, mas também nós temos as chamadas doenças negligenciadas. A malária, por exemplo, né? Lá em Goiás não tem malária, mas lá na região amazônica tem malária. Então são muitos os desafios que nós temos que enfrentar ainda para termos uma saúde pública como a Constituição diz, né? Saúde como um direito de todos e um dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas. Quando a gente pega a França, por exemplo, que ela é do tamanho do estado de Goiás, o enfrentamento na questão da doença, ele é muito menor do que no Brasil. O Brasil é um país continental, né? Se você for na região sul e na região norte, são duas disparidades muito grandes. Então, a dificuldade em promover uma saúde de qualidade num país do nosso tamanho é muito maior do que num país pequeno, o senhor concorda? É uma complexidade inerente muito grande, né? Um sistema de saúde como o brasileiro, com a heterogeneidade que nós temos, as diferenças dentro da mesma região e entre as regiões. O que unifica as ações de enfrentamento aos problemas de saúde pública é justamente o Sistema Único de Saúde. Não sei se você recorda, quando eu assumi o Ministério da Saúde, havia um questionamento se o Sistema Único de Saúde teria capacidade de vacinar a população brasileira. Foram aprovadas
leis no Congresso Nacional, por exemplo, para permitir que a iniciativa privada adquirisse vacinas e doasse ao Programa Nacional de Imunização. Quero dizer que a iniciativa privada não adquiriu sequer uma dose de vacina, não doou nenhuma dose de vacina para o sistema de saúde. Todas as vacinas foram adquiridas pelo Ministério da Saúde com os recursos dos impostos, Nilson, pago por você, pago por mim e pelos brasileiros. Ministro, queria falar um pouquinho do SUS. Quando a gente olha o tamanho do SUS, vemos que é um gigante orçamentário, né? Somente no ano de 2022, segundo fontes do TCU, foi destinado para o SUS 1,6% do PIB. 1,6% do PIB. Agora, quando olhamos para os juros pagos pela União, juros para correntistas, enfim, o SUS se torna pequeno. Somente no ano de 2022 foi pago 5,1% em juros das dívidas da União. Então, gastou 1,6% do PIB contra 5,1% de juros. O que deve ser feito, ministro, para combater essa disparidade? Não tinha que inverter, gastar 5% com o SUS e 1,6% com a dívida? Aí tem que chamar o Paulo Guedes aqui para o podcast, né? Que ele é Eu quero mago convidar ele também. da economia. Mas o Brasil tem problemas antigos, não é, de déficit público, a dívida pública brasileira é muito grande e para que o governo possa se financiar, ele precisa buscar dinheiro no mercado, né? Então, por isso, há a questão dos juros, a taxa Selic é algo que se questiona, que está muito elevada, que precisa baixar a taxa Selic, mas você não vai baixar isso na base da canetada. É necessário que se crie as condições econômicas no país para que possamos ter uma taxa de juros mais baixa. O que com esse governo irresponsável, perdulário e corrupto, que são as características do governo do PT, evidentemente não vai acontecer. Enquanto que no governo Bolsonaro nós tínhamos 23 ministros, no atual governo nós temos 39 ministérios, inclusive o Ministério da Indústria e Comércio, né, que foi criado para o vice-presidente da República e o ex-vice-governador e governador de São Paulo, Márcio França, tinha o Ministério também da Micro e Pequena Empresa. Foi separado esse Ministério da Micro e Pequena Empresa porque precisava acomodar um aliado político. Eu pergunto, isso não pode dar certo. Os juros não vão cair dessa forma. É necessário que exista responsabilidade fiscal. O governo não pode gastar mais do que arrecada. Isso nós vimos em 2013 e 2014, no episódio das chamadas pedaladas fiscais. O Brasil quebrou. Em função do Brasil ter quebrado, o presidente Michel Temer, quando assumiu, encaminhou para o Congresso uma proposta de emenda constitucional, que posteriormente foi convertida na emenda constitucional 95, que estabeleceu um teto de gastos, ou seja, o governo não podia gastar mais do que arrecadava. E o presidente Bolsonaro, na realidade, teve que, durante o governo dele, os 4 anos de governo, onde enfrentou tragédias naturais como Brumadinho, enfrentou a guerra da Ucrânia, a pandemia, que foi a maior tragédia sanitária e social que o mundo já enfrentou, ele teve que também lidar com esses limites fiscais. O que acontece agora no desgoverno Lula foi que essa emenda constitucional 95 caiu, né? Lembra da PEC da transição? Que deu um cheque em branco para o desgoverno do PT. Para poder gastar. E eles criaram um tal de arcabouço fiscal, que nada mais é do que um grande calabouço para jogar a sociedade brasileira dentro dele. O presidente Bolsonaro desfez o que o presidente Temer iniciou e o que o presidente Bolsonaro colocou em prática. O presidente Bolsonaro entregou o Brasil com um superávit fiscal. Esse desgoverno, já temos um déficit em 2023 superior a 54 bilhões de reais e caminha a passos largos para quebrar o Brasil. Essa reforma tributária que está aí, que tem o mérito de querer simplificar a cobrança tributária, mas é um tiro no escuro, porque esse chamado imposto sobre valor agregado, né, que é a contribuição sobre bens e consumo, e o imposto sobre bens e consumo, ainda não sabemos como é que vai ser a regulamentação disso, mas de uma coisa eu tenho certeza, viu, Nilson, e você também há de concordar comigo, que quem vai pagar a conta da irresponsabilidade fiscal do governo do PT é o cidadão brasileiro. Só pegando um gancho no que o senhor falou, a questão do Temer, o Temer, ele deu uma organizada na casa, né, ministro?
Assim, não deixou do jeito que queria, mas melhorou aquela situação que estava, aquele desgoverno, né? O presidente Temer procurou melhorar. Procurada. Mas o O grande período problema do dele foi governo muito Temer é que curto, o né? DNA do governo Temer, a eleição do governo Temer tinha um vício de origem, Aham. porque foi no bojo da eleição da senhora Rousseff, não é? Então ele enfrentou duas denúncias, não é, por corrupção no governo dele, o Congresso Nacional não deixou progredir, não é? A Mas assim, o Procuradora da perfil República. dele de ministros técnicos igual o Jair Bolsonaro foi Não, ele teve semelhante, bons né? ministros e Ele teve ministros ele técnicos, né? cumpriu um papel, né? Cumpriu o papel. Agora, infelizmente, não pôde avançar mais, porque é muito difícil você consertar o estrago que o PT Em faz. pouco tempo, Não né? dá para você consertar. É uma tragédia. É pior do que o vírus, é pior do que as bactérias, é pior do que os parasitas. Ministro, tem um médico cardiologista lá em Rio Verde, que é um grande admirador do senhor, Dr. Gilberto Guimarães. E eu falei, Gilberto, ele é muito amigo nosso, faz uma pergunta aí pro ministro que eu vou levar a pergunta. Aí ele fez. Ministro, as doenças cardiovasculares são as que mais matam no mundo. Mais de 18 milhões de pessoas morrem por ano. As mudanças comportamentais, estilo de vida saudável, são o maior arsenal terapêutico dessas doenças. Sendo assim, eu pergunto: se o tratamento em prevenção se dá através de um estilo de vida saudável, algo que não requer dinheiro, porque continua sendo a doença que mais mata, porque continua sendo a doença que mais mata no mundo, inclusive em países ricos. Dá para você combater a doença sem gastar dinheiro e porque ela ainda continua sendo a que mais mata no mundo. Bom, são vários aspectos, né? Primeiro é a transição demográfica que vivemos e com a transição demográfica essas doenças são mais prevalentes, né? Por melhor que seja a prevenção, vai sempre existir aterosclerose que se confunde com o próprio envelhecimento nosso. Agora, o Guilherme tem razão, nós temos que investir fortemente. Gilberto. Gilberto, nós temos que investir, viu, Gilberto? Você tem razão. Você falou em 18 milhões de óbitos, em 2022 foram 22 milhões de óbitos, né? E os óbitos por doenças cardiovasculares que vinham caindo, né? Nós tivemos um aumento dos óbitos por doenças cardiovasculares. Isso se deve também em função do efeito do SARS-CoV, o vírus, ele também afeta o sistema cardiovascular, aumentou a mortalidade em função de síndromes coronarianas agudas, de acidente vascular cerebral, porque o vírus ele inflama a placa de ateroma, né? E a atenção básica à saúde é prioridade, eu já falei aqui das 48 mil unidades básicas de saúde, e o governo do presidente Bolsonaro criou a Secretaria de Atenção Primária à Saúde. Antes nós tínhamos uma grande secretaria chamada Secretaria de Assistência à Saúde, SAIS. Não é? Então, essa SAIS ela foi desmembrada em duas. A SAPS, que é a Secretaria de Atenção Primária, e a Secretaria de Atenção Especializada à Saúde. E no bojo da criação da SAPS veio o programa Previne Brasil. Então, com o programa Previne Brasil, nós mudamos o financiamento do Sistema Único de Saúde, estabelecemos 7 metas que deveriam ser cumpridas pelos municípios, e quanto melhor os municípios cumpriam aquelas metas, mais recursos os municípios recebiam. E duas dessas metas, viu, Nilson? Uma delas é a verificação da pressão arterial nos hipertensos. Então, os municípios que verificam com eficiência a pressão arterial recebem mais. Os municípios que verificam também a hemoglobina glicosilada, então eles recebem mais. Então, se você controlar melhor o diabetes, a hipertensão, você recebe mais. Outras metas, o pré-natal odontológico, a aplicação da vacina pentavalente, uma meritocracia. Isso tudo através do Conect SUS. Então, o Conect SUS cadastrar a população no Conect SUS, que agora eles mudaram o nome, né? Agora é Meu SUS. Não fizeram nada, porque quem fez o Conect SUS fomos nós. Você consegue compilar as informações então, através do Conect SUS. O ideal é que nós tenhamos o que a gente chama de Open Health, não é? Lembra que o Roberto Campos criou o Open Finance, que tem o Open Bank, saúde aberta, o Open Insurance, né? Para que ali tenhamos os dados, porque os dados eles estão sob a guarda do governo, mas os dados pertencem a cada um de nós, não é? E com os dados a gente tem condição de adotar determinadas políticas que são mais eficientes. Então, o governo, em 2019, criou a estratégia de saúde digital. Não é? E dentro dessa estratégia de saúde digital está
a criação do Conect SUS. Um dos objetivos do programa Previne Brasil é ter todos os brasileiros que buscam as unidades básicas de saúde cadastrados no Conect SUS. Agora é Meu SUS. Deixamos cerca de 165 milhões de brasileiros cadastrados no Conect SUS. Você vai no Conect SUS, no aplicativo do seu smartphone, tomou a vacina para você COVID? abre, está lá a vacina, está lá se você fez teste, se você está fazendo uso de algum medicamento da farmácia popular do Brasil. Com isso, nós descobrimos uma fraude de 2,2 bilhões de reais na farmácia popular do Brasil. Ministro, é melhor deixar de queimar a casa do que ir lá e ter que apagar, né? Com certeza. É melhor prevenir do que remediar, mas sem prejuízo de se ter uma atenção especializada à lógico. Saúde eficiente. Mas Nós quando avançamos você previne, na você atenção. barateia o Então, custo do nós negócio, avançamos na atenção especializada à saúde. Nós criamos pela primeira vez, não é aquela história de nunca antes, não, pela primeira vez. Não é? Então, criamos pela primeira vez um modelo de remuneração baseado em valor no Sistema Único de Saúde, né? O que chama de VBHC, né? É a medicina baseada em valor. Então, deixa de ser a remuneração em função do número de procedimentos realizados e passa a considerar outras variáveis, como, por exemplo, mudança de indicadores. Então, os hospitais que têm uma menor mortalidade por doenças cardiovasculares, por exemplo, no tratamento cirúrgico de uma doença coronária crônica, esses hospitais recebem mais. Se o paciente vai fazer uma cirurgia cardíaca de ponte safena, por exemplo, e ele fica menos tempo no hospital, esse hospital recebe mais. Se o indivíduo, após a cirurgia, retorna em 30 dias menos em um hospital do que outro, aquele que tem mais eficiência recebe mais. Então, criamos esse programa chamado QualiSUS Cardio. Sabe o que o desgoverno do PT e esse Ministério da Morte deles fez? Revogou esse programa. E a atual ministro da Saúde era presidente da Fiocruz. Era, e eu quero confessar que tivemos um excelente relacionamento enquanto ela era presidente da Fiocruz. Foi alguém que contribuiu com o país nesse período. Infelizmente, que eu assumi o Ministério da Saúde, ela vestiu uma roupa de militante esquerdista. Uma outra carapuça. E só sabe defender pautas identitárias, como, por exemplo, essa questão da legalização do aborto, da descriminalização da droga, e deixar que esses militantes que infestaram o Conselho Nacional de Saúde implante as suas políticas no Ministério da Saúde, como, por exemplo, colocar como alternativas terapêuticas a presença de religiões de matriz africana. Aqui não vai nenhuma crítica a nenhum tipo de religião, mas, ora, se o Estado é laico, como eles mesmos defendem, porque está orientando esse tipo de ação de saúde pública em terreiros de Umbanda, por exemplo. Não vejo sentido. Isso não sou eu que estou dizendo, isso aí está na mídia. Ministro, vamos falar do verde e amarelo. Em uma fala, o senhor afirma que o presidente Bolsonaro ressuscitou as forças conservadoras no Brasil. O patriotismo, gestão eficiente, gestão sem corrupção, fez o povo sentir a honra de vestir a roupa verde e amarela fora da Copa do Mundo. Isso continua muito vivo na população, né, ministro? Com certeza, né? As cores da nossa bandeira, né? Isso é o patriotismo. As cores da bandeira do Brasil não são outras, senão o verde e amarelo, não é? A bandeira do Brasil não é vermelha, como de ditaduras comunistas, como a China, como a Coreia do Norte, a Nicarágua, a Venezuela, né? São os parceiros do atual governo. E o presidente... Hamas, que é um grupo terrorista. E o presidente, ele trouxe algo para dentro do ser humano que expressa através de bandeiras nas casas, nos tratores, nos carros, coisas que a gente não via isso antes, só na época de Copa do Mundo. Ele resgatou esse sentimento, né? Esse sentimento sempre teve adormecido e veio aflorar. Sim, esse sentimento estava ali adormecido e Bolsonaro resgata esse sentimento patriótico, né? Que é expresso através dos símbolos nacionais. A nossa bandeira, cantar o hino com orgulho. Vai nos Estados Unidos, todas as casas têm a bandeira dos Estados Unidos. Eu estudei... Independente dali ser um republicano ou um democrata, a bandeira americana está ali tremulando. Eu estudei em uma escola católica, onde toda semana nós cantávamos o hino nacional. Toda semana. Hoje perdeu um pouco isso, né, ministro? Na minha época, nós tínhamos educação moral e cívica. Né? Então, toda semana se hasteava a bandeira e os alunos cantavam o hino. Né?
noção de disciplina na escola, né? Porque a escola não é para ensinar, Nilson, ideologia de gênero. Você tem 2 filhos, você quer que seus filhos na escola aprendam ideologia de gênero? De jeito nenhum. Sem nenhum tipo de discriminação a qualquer tipo de orientação que as pessoas venham a ter, não é? Mas nós não queremos que se ensine isso nas escolas. Na realidade, o que os alunos têm que aprender na escola é aprender a ler, aprender a escrever, aprender matemática, aprender ciências. Como não fazem isso, a nota dos alunos brasileiros do exame PISA está lá caindo pelas tabelas. Isso é fruto de quê? Dessa famigerada geração Paulo Freire, é isso. E quando nós falamos é porque nós somos obscurantistas, não é? As escolas cívico-militares que foram estimuladas no governo Bolsonaro, eles estão criticando, dizendo que é obscurantismo, que é o que a escola cívico-militar tem é disciplina. Vem cá, querem a baderna? Então esse sentimento foi resgatado pelo presidente Jair Bolsonaro, não tenho dúvida. Eu quero aqui agradecer aos nossos parceiros, Grupo FET, Cereal Ouro, Grupo Eletrizar e União Agro. Em uma fala o senhor diz, melhor perder a vida do que a liberdade. Corremos o risco de perder essa liberdade, ministro? A vida e a liberdade, né? São 2 direitos fundamentais tutelados pela a nossa Constituição. Mas foi elencar um, é melhor perder a vida. Não existe uma oposição entre uma coisa e outra. Naquele momento que eu falei isso, eu citei o que o presidente Bolsonaro tinha dito. Às vezes é melhor perder a vida do que a liberdade. Ele falou por conta de determinados movimentos para restringir as liberdades individuais, à guisa de que aquilo seria importante em função da saúde coletiva. E muitas vezes em função de dados científicos sem comprovação, não é? Por exemplo, o tal do passaporte da vacina, né? O passaporte da discórdia, como eu denominei. Então, dentro daquele cenário específico, eu fiz essa citação, parafraseando o presidente Bolsonaro, mas o presidente Bolsonaro não foi o autor dessa frase, né? Isso está no próprio hino da independência, né? Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Jesus, o que fez? Morreu pelo Ele povo. deu a sua vida para libertar os homens do pecado, né? Então é a maneira que se diz, e por conta disso eu fui praticamente crucificado, né? Ainda hoje fazem menção nas minhas redes sociais. Esse aí falou que às vezes era melhor perder a vida do que a liberdade. Mas o senhor, na sua consciência, tem a missão cumprida. Dentro das possibilidades que o senhor tem a consciência de que o que o senhor podia fazer, o senhor fez. Com certeza. Tive a confiança do presidente Jair Bolsonaro, né? Quando eu assumi o ministério, 3 outros ministros já tinham passado pela pasta, né? E eu sabia que eu precisava contar com a confiança do presidente Bolsonaro. A relação do médico com o paciente é a relação entre a consciência e a confiança. A consciência do médico, de sempre fazer o melhor pelo seu paciente, né? E a confiança do paciente. Às vezes o paciente diz, doutor, é o senhor e Deus, né? Então eu tratei de conseguir a confiança do presidente Jair Bolsonaro. E eu resolvi os problemas não chegavam para ele, vocês vejam que ele não falava sobre a questão da saúde. Em 6 meses de gestão, o número de óbitos por Covid caiu, na minha gestão, 90%. Ele dava autonomia para vocês? Total. Os temas, naturalmente, que, por exemplo, adquirir 100 milhões de doses de vacina, sabe quanto custa isso? Nilson. Custa quase 5 bilhões de reais. Eu tenho que conversar com o presidente da República. E na época havia brechas. 5 bilhões de reais com a aquisição de vacina, ou não? E tinha que comprar, não tinha. E o presidente sempre me autorizou. O que o presidente foi contra foi forçar as pessoas a se vacinar. Ele achava que isso não funcionava. E sabe que ele está certo, né? Imagina se eu vou sair na casa das pessoas forçando as pessoas a se vacinar. Esse governo aí, que está aí, quer fazer isso. Tem dado certo? Como é que estão as coberturas vacinais? Que eles diziam que iam resgatar. Está com problema sério na dengue. A dengue, não comprou vacina. Está aí. E a imprensa não o Brasil relata virou isso. o país da mosquita. Né? Essa mosquita é a criação daquela senhora. Lembra daquela senhora lá que falava da mosquita? Não. Né? Porque não tem mosquita, né? Lembra? Ela criou essa figura, a mosquita. A senhora Rousseff. É igual a presidenta. Presidenta, mosquita, presidenta. Então essa gente voltou. Essa gente voltou ao governo.
É por isso que o brasileiro hoje não tem acesso à vacina contra a dengue, pela incompetência desse governo do PT, que não é novidade para ninguém. Agora o Distrito Federal vive uma epidemia de dengue e já está aí a chikungunya, eles não conseguem combater as arboviroses. E a questão dos ministros no Bolsonaro eram 23 e agora são 39 no governo Lula. É inchar na máquina pública, né? Estado grande, né? É um estado inchado e ineficiente. Ineficiente, né? É como uma pessoa que tem um edema no membro inferior. Você vê a perna inchada, né? Não é porque a garota tem uma perna mais grossinha, mais bonitinha, não. É porque ali ela é uma doença. Né? Uma doença. Fala-se no fisiologismo da política, né? Na realidade, não tem nada de fisiologismo, é uma patologia. É uma doença. Essa esquerda é uma doença. E nós, os conservadores, somos O senhor a acha que o cura. Lula sabe o nome dos 39 ministros? Eu acho que ele só sabe o nome da Janja. Vamos falar um pouco da imprensa? O senhor acredita que grande parte das críticas por parte da imprensa em relação à pandemia era de natureza política? É o famoso quanto pior, melhor? Bom, a imprensa tem a finalidade de criticar mesmo, né? A imprensa tem isso, critica e nós não temos que encarar isso como algo que seja sistematicamente contra nós. Santo Agostinho dizia, eu prefiro os que me criticam do que os que me bajulam. Os que me criticam, às vezes, me dizem Mas a verdade. aqueles que E os criticam que me sem criticam razão. e os que me bajulam querem me corromper. Mas aqueles Agora, que criticam sem houve razão, durante a ministro. pandemia críticas sistemáticas, não é? E se deu espaço a militantes políticos travestidos de pesquisadores que ficavam na televisão se revezando ali 24 horas do dia. Tem uma senhora que ficava o tempo todo falando, não é? Era uma pesquisadora da Fiocruz, pesquisadora de vacina de Covid, que não publicou um artigo original sobre vacina de Covid. Não tem um artigo original publicado. E nós sabemos que muitos dos artigos que são publicados são ensaios clínicos randomizados, que nada mais são do que coletâneas de pacientes que esses pesquisadores incluíram nesses estudos. Eles não desenvolveram vacina nenhuma, não são experts na produção de vacina, no entanto, falavam com a autoridade de verdadeiros ganhadores de prêmio Nobel, pô. E o tempo inteiro só para criticar o governo. Onde é que eles estão? Estão inchados no governo. Não, onde é que eles estão hoje? Por que eles não vão para a televisão reclamar da falta de vacina contra a dengue? É uma compreensão aí imensa, quando na realidade o governo esnobou as vacinas. É igual a questão do desmatamento. Antes havia todo um complô com o desmatamento. O desmatamento hoje é muito maior do que era e não tem ninguém falando. Não tem Leonardo DiCaprio, não tem aquela garota lá, que eu esqueci o nome Greta. dela. A Greta. Ninguém tá falando nada. Ninguém fala. Você Veja o genocídio Yanomami. Pois é. Durante o governo Bolsonaro, a população indígena aumentou. Não é? No início desse desgoverno Lula, houve uma espetacularização da tragédia Yanomami, que isso é um problema antigo, que o governo Bolsonaro tinha cometido genocídio contra os Yanomamis. E o que aconteceu um ano depois daquela espetacularização? O número de óbitos de Yanomami aumentou, meu amigo. Você que nos assiste, aumentou mais de 5% o número de óbitos de Yanomami lá no Distrito Sanitário Indígena Yanomami, em Roraima. Aumentou a malária. Cadê o governo do PT? Colocaram uma indígena, criaram um Ministério dos Povos Originários. Você vai resolver a causa indígena criando um ministério? Não. Não resolve. Não resolve. Porque tinha um militar na Secretaria de Saúde Indígena, na sua gestão, ministro. Ora, um dos maiores indigenistas do Brasil é justamente o Marechal Rondon. Eu prefiro colocar um general do que colocar um marginal. A pessoa sabe o que faz, tem competência, tem liderança. Com certeza. Agora, o Fantástico ontem colocou uma matéria sobre os hospitais federais do Rio de Janeiro. Né? A gente Mais de até 20 conversava milhões antes, de a gente materiais conversava jogados antes fora. aqui, Aham. e aqueles hospitais são um legado dos antigos institutos, dos IAPs, né? Depois passaram para o INAMPS e hoje eles estão sob o controle do SUS. E com o PT, os hospitais foram aparelhados, entregaram aquilo ali a políticos. Loteiam até os leitos. Uma incompetência total. Total. E quem é que paga a conta disso? É o povo. Consumidor. É o povo, é o cidadão brasileiro que paga imposto. Viu, Nilson? Essa é a realidade. Não é. Ministro, tem um ditado que eu queria compartilhar com o senhor, que é o seguinte: tempos difíceis fazem homens fortes. Tempos difíceis fazem homens fortes. Homens fortes
fazem tempos fáceis. Homens fortes fazem tempos fáceis. Tempos fáceis fazem homens fracos. Homens fracos fazem tempos difíceis. Aí é a roda, né? Aí volta. Qual o tempo que estamos vivendo hoje? Hoje a gente vive um tempo de muita dificuldade, né? Existe uma polarização muito grande na sociedade. Infelizmente, essa gestão que voltou ao país é uma gestão com foco no passado, em algo que não deu certo no passado. Estão reinstituindo esse tipo de prática. Veja, as estatais hoje todas aparelhadas, com políticos que perderam eleições. Mas o povo em geral, o povo está acomodado, ministro? O povo está vendo, né, o que aconteceu. Apesar de a imprensa, né, você falou na imprensa, a imprensa hoje é muito camarada, né? Não faz a crítica como foi feita no passado. Se tivesse Bilhões fazendo e bilhões a de mesma propaganda. crítica, a impopularidade do governo era muito maior, porque eles falam que caiu a popularidade. Aumentou foi a impopularidade. Nunca teve popularidade nenhuma. Você vê esse cidadão na rua, com pessoas ao redor dele, que não sejam os seus puxa-sacos? Tem. Eles nem saem Agora na com o rua. Bolsonaro é povo na veia. É, todo lugar que o Bolsonaro vai, é O Bolsonaro multidão. vai, multidão de gente, viu? Na Paulista. Até encontrei com sua mãe lá em São Eu Paulo. tava lá. Foi bem, você estava lá também. Você andar 10 metros, 700 ministro, você mil demorava pessoas. 20 minutos. 700 mil pessoas lá de maneira ordeira. Mas capaz que a Folha de São Paulo falou que tinha umas 30 mil. Pois é, um tal de um site lá dos pesquisadores da USP, né? Ah. Quer dizer, a USP é uma grande universidade, mas esse tal desse aplicativo aí não funciona, né? Ou Agora, então tá com algum problema agora de... quando é invertido, quando é do outro oftalmológico. lado, tem meia dúzia de pessoas, deu 100 mil pessoas. Pois bem, mas o povo sabe, né? Não, o povo Quer sabe, dizer, o povo sabe. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É isso Isso aí. não foi o Bolsonaro que criou, isso aí foi Jesus, né? No Evangelho de João 8, versículo 32, né? Eu queria falar um pouquinho de João Pessoa, sei que o tempo do senhor está apertado, nós estamos caminhando para o final. O presidente Bolsonaro teve uma expressiva votação em João Pessoa em 2022. Pelas pesquisas que eu fiz, ficou 925 votos atrás do Lula. Isso mostra a força do bolsonarismo no Nordeste brasileiro. Porque muita gente pensa que Nordeste é só Lula. E na verdade a gente sabe que não é. Diante disso, o senhor vai se candidatar a prefeito da capital paraibana, já pensando em uma grande aliança para as eleições presidenciais em 2026? O ano de 2024 é um ano muito importante para a democracia brasileira. Nós vamos eleger prefeitos e vereadores em todo o Brasil, né? Uma vez o presidente Bolsonaro disse a mim, Queiroga, quando você encontrar um vereador, você trata bem. Eu digo, por quê, presidente? Ele disse, porque eu fui vereador, pô, eu não sou presidente. Esse é o jeito do Bolsonaro, né? Então temos que eleger vereadores. Ele é direto e reto? Ele é uma pessoa de muito fácil acesso, né? E eu sei que ele gosta de uma Coca-Cola. Ele gosta de Coca-Cola. Fala pra ele vir no papo ligeiro tomar Coca-Cola comigo. ele não tomar Coca-Cola, ele fica bravo. Mas ele não gosta muito de tomar cachaça, né? Né? Como tem gente aí, né, que quer governar o país na base da cachaça, né? E quem sofre as consequências é o povo, que fica com cirrose. Pois bem, então o objetivo é eleger pelo menos 1000 prefeitos no Brasil. A cidade de João Pessoa, como você localizou, o presidente teve um desempenho muito bom em 2018, quando venceu as eleições nos 2 turnos. Em 2022, ele teve mais votos do que teve em 2018. O Nordeste, esses governos de esquerda, infelizmente, têm vencido as eleições nos últimos tempos. Isso não se deve ao povo nordestino ser esquerdista, isso se deve ao povo nordestino estar sendo enganado por esse pessoal da esquerda, e incumbe a nós mostrar a verdade para os nossos irmãos nordestinos. Em João Pessoa, nós já conseguimos isso. Mas o nordestino, assim, ele gosta de viajar e a gente vê que é um povo muito trabalhador e a gente conversa com o taxista, com a pessoa que está no hotel, muito deles é Bolsonaro. Sim, com certeza. Os centros urbanos maiores, o presidente Bolsonaro tem uma popularidade muito grande. Mas nas cidades menores, nós precisamos mudar a nossa forma de abordagem. Tem uma senhora lá em Rio Verde que eu sempre converso com ela, ela falou o seguinte, olha, eu tenho 2 grandes ídolos, um é Juscelino Kubitschek e o outro é o Bolsonaro. São perfis são 2 grandes diferentes, homens. Né? Não, mas são 2 grandes homens. Juscelino fez Brasília, Sim. foi um cara à frente do seu tempo.
O Bolsonaro trouxe o patriotismo de volta, colocou o povo na rua, mostrou que dá para fazer uma gestão eficiente, uma gestão sem corrupção, colocou cargos técnicos à frente dos ministérios. Isso aí a gente não via há muito tempo, né, ministro? Com certeza. Juscelino trouxe a bandeira do desenvolvimentismo, né? Naquela época, esse tipo de política era muito preconizada. Hoje a esquerda tomou a paternidade desse chamado desenvolvimentismo, quando na realidade eles são retrógrados, né? Eles querem utilizar o Estado para promover o desenvolvimento. Na realidade, quem produz e faz com que uma nação cresça é o seu povo, não é o Estado. O que o Estado tem que fazer é criar as condições para que haja esse desenvolvimento. Ao criar Brasília, toda a região centro-oeste virou uma fronteira de desenvolvimento para o Brasil. O estado de Goiás é o exemplo. O agronegócio, ele não decorre, por exemplo, da Embrapa. Bom, a Embrapa foi importante com pesquisa, importante, mas quem faz isso do dia a dia é o agro, é a iniciativa privada, é a tecnologia, não é? Então o Bolsonaro, o governo dele, que é uma aliança de conservadores e liberais, trouxe essa ideia, né, da iniciativa privada, de facilitar a abertura de negócios, a liberdade econômica, para que o país possa andar com suas próprias pernas e não dependendo de políticas um Estado subsídios. mais enxuto Estado e o mercado que se regule. E com sem mínimo corrupção. De interferência. Sem corrupção. O Estado do PT é um Estado inchado, ineficiente e corrupto. Isso é o que caracteriza os governos da esquerda. E o Nordeste é função minha, é função do ministro Ciro Nogueira, o senador Rogério, o ministro Gilson Machado, o ministro João Roma, que somos nordestinos. O presidente Bolsonaro tinha muitos nordestinos no governo. Nossa função é dialogar mais próximo dos nossos irmãos nordestinos para mostrar para eles a verdade. Por exemplo, levamos a transposição do Rio São Francisco e como é que está lá hoje? As águas não estão chegando lá porque duas bombas propulsoras simplesmente quebraram e o desgoverno do PT reinstituiu a política do carro-pipa. Eles levaram quanto tempo para botar à frente as obras do São Francisco? E Bolsonaro, em 4 anos, no meio de uma pandemia, quase que concluiu a questão da transposição do Rio São Francisco. O povo nordestino, como eu vinha dizendo, é um povo conservador. Você chega lá, tem a imagem de um santo, da devoção das pessoas, não tem nada de esquerdista, nada. Só que esse Lula, que é um enganador quanto mais, ele enganou o povo do Nordeste. Ele se diz um político nordestino, não é. Ele apenas nasceu lá. Ele veio para São Paulo e ele é do peleguismo sindical. Ele fala parecido com o nordestino e engana o povo do Nordeste. Essa fala aqui que o senhor fala encaixa muito na minha próxima pergunta, que tem um conservador norte-americano que disse a seguinte frase: para cada pessoa que recebe sem trabalhar, outra pessoa trabalha sem receber. Tem muita gente recebendo sem trabalhar, ministro? Então, os programas de suplementação de renda, eles são importantes, não é? Tanto que o governo Bolsonaro, durante a pandemia, através do auxílio emergencial, fez um dos maiores programas sociais do mundo. Não é? Nós diminuímos a miséria e a pobreza durante o governo do presidente Bolsonaro. Mas isso é um sintomático. É como uma pessoa que está com febre. Não é? Nós damos um antitérmico para baixar a temperatura. Ninguém vai ficar dando antitérmico o tempo todo. Então, esses programas sociais, eles precisam ser acompanhados data de entrada e data de programas que têm uma porta de saída. Não é? E a porta de saída é através do desenvolvimento da iniciativa privada, para que possa gerar emprego, gerar renda, gerar impostos, para que o Estado possa cumprir a sua função social. Ministro, caminhando para o final, agora para o final mesmo, faltam só 2 perguntas. Sou natural da cidade de Rio Verde, Goiás. Nós somos lá, fazer propaganda da minha cidade, né, ministro? Nós somos lá o 4º maior PIB agrícola do Brasil. É a terra da soja, do milho, do leite, produz aves, suínos, gado. O agro é a mola propulsora do Brasil. E o atual presidente afirmou que o agro é fascista. O que o senhor acha dessa fala? Um horror, né? Um horror. E agora quer enganar o agro, dizendo que quer estabelecer diálogo com o agro. Só que o agricultor brasileiro é esclarecido. Ele não cai nessa história.
A mesma coisa em relação aos evangélicos. Como é que o evangélico vai acreditar na conversa do Satanás? Não vai acreditar. Né? E apesar do Satanás ter tentado Jesus Cristo. Então, o povo brasileiro está vacinado contra essa gente. Não vai cair nessa história. E eu queria aproveitar e convidar o senhor para ir em Rio Verde, para ver a pujança que é Rio Verde. Com certeza, irei com muito prazer. O estado de Goiás é uma fronteira do Brasil. Eu conheço o estado de Goiás, já tive diversas vezes lá em Goiânia, em outros municípios, Aparecida Nós de estamos a Goiânia, 200 quilômetros de Goiânia, ali no Anápolis, Sudoeste. em diversos municípios de Goiás, e é um estado É uma cidade muito forte. que cresceu muito. E para fechar, ministro Marcelo Queiroga, podemos confiar no processo democrático brasileiro? Temos que confiar na nossa democracia, né? E cada dia aprimorar mais a democracia para que o país cumpra o seu grande destino, né? Ser uma nação justa, socialmente justa, distribua riquezas para os seus filhos, né? E a gente possa Mas então cada vez podemos mais confiar. Temos que confiar. O senhor gosta de churrasco? Gosto de churrasco. O senhor não é vegetariano, não, Não, né? não sou vegetariano, não. Te dar uma faca aqui do nosso patrocinador master, Grupo Prado. Quando o senhor for cortar uma picanha, não sei se o senhor prefere uma picanha ou costela, o senhor lembra da gente. Se a faca não tiver afiada, o senhor liga pra mim e dana comigo. Com certeza. Vou guardar a faca aqui na minha coleção, porque eu ganhei várias aqui dos amigos do agro. Tem lá a faca do mito, tem outra faca que eu ganhei lá em Gramado, lá que eles colocaram o meu nome lá. Bom na faca. demais. Só não tem a faca do Adélio, viu? Que essa é um Essa militante de aí- esquerda aí, do PSOL, né? Que É. tentaram tirar a vida do presidente Jair Bolsonaro. E quase conseguiu, né, ministro? Não conseguiram por conta de Deus, que ajudou e dos Deus médicos. colocou a mão no Bolsonaro e falou, você tem que ser presidente. Com certeza foi isso. É isso aí. Ministro, agradeço aí pelo tempo do senhor. Sei que o tempo do senhor é corrido. Para mim foi uma honra, uma satisfação ter o senhor aqui no Papo Ligeiro, sabe? Fico muito feliz de entrevistar uma pessoa inteligente, uma pessoa também à frente do seu tempo, né? E agradeço muito. E chamo o senhor para a hora que quiser ir lá em Rio Verde. Nós estamos lá esperando o senhor para comer uma carne assada com a gente, conhecer a fazenda, a nossa produção. Com certeza, irei, viu, Nilson? Vi aqui os vídeos que você me mandou e vi que é extraordinário. E em 2025, quem sabe você visita a nossa cidade de João Pessoa. Vamos lá. Se for à vontade E o do senhor povo de como João Pessoa, prefeito. à frente da prefeitura. Se Deus quiser. Pessoal, agradeço a Deus por mais um programa. Esse foi o Papo Ligeiro. Fui!